Eu quero falar nessa manhã, discutir nessa manhã, a respeito de fome e de sede, né? Fome de pão. E eu gostaria de ler a princípio o livro de Isaías capítulo 55, versículo 1 em diante. Irmãos, há muita fome neste mundo, há muita sede neste mundo, e a fome tem aumentado dia após dia. A gente passando fome do lado da tua casa, a gente passando fome na tua família, a gente passando fome na tua rua. Amém? A gente passando fome muito aqui no Brasil, e em todos os países e todas as nações. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comeis, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A pergunta do livro de Isaías não é sobre o livro de Isaías que eu vou pregar no livro de Amós, mas eu quis citar isso aqui já como uma introdução. A pergunta de Isaías, né, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso tempo, o vosso dinheiro, o vosso empenho, as vossas forças naquilo que não satisfaz? E a palavra de Deus fala assim, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vem e cumpre com o seu propósito, e ela vem e cumpre com aquilo que Deus quer. Amém? E ela vem como chuva serôdia, ela vem como chuva em hora certa. E ela faz produzir, e faz produzir trigo, e faz produzir pão. A palavra de Deus, a chuva de Deus, ela dá semente ao que semeia e pão para aquele que tem fome. Então toda a fome que você tem, toda a sede que você tem, Deus vai saciar. Amém? Quero ir agora no livro de Amós. Quero que você possa abrir o livro de Amós lá no capítulo 7. Né? Eu quero primeiro falar a respeito de Amós. Amós foi um profeta um pouco diferente de outros profetas bíblicos. Né? Teve homens profetas de Deus, como Isaías, como Jeremias, como Eliseu, como Elias, que eram profetas desde pequenininho, profetas, né, nasceram para ser profetas, estiveram até em escolas de profetas, foram treinados para ser profetas. A gente poderia assim chamar, entre aspas, profetas profissionais e estudados para profetas. Mas Amós não era assim. Amós era um profeta, né, eu quero ler isso agora, versículo 14, do capítulo 7 de Amós. Antes de nós entrarmos ainda na palavra, ainda é mais uma introdução, né? 7,14 de Amós. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Então Amós, ele falou assim: eu não sou profeta, mas Deus me levantou para profetizar, porque eu era boiadeiro, eu era colhedor de sicômoro. E para você entender assim, né, o que eu quero dizer com isso,
cair dentro do contexto de quem estava falando para nós, quem estava profetizando para nós aqui nessas palavras, né? Amós, então ele era boiadeiro, era peão de boiadeiro, lavrador, cuidava de gado, né? Então você podia dizer assim, Amós nasceu ali perto de Ribeirão Preto, era boiadeiro, né? Ou, para você entender um pouquinho melhor, vou dar um exemplo mais prático, mais perto de nós, né? Amós era como assim, tivesse nascido ali por perto de Buritama, né? Quem sabe, ele era um agricultor que nasceu lá perto de Buritama e colhia tomate dos japoneses, tá entendendo? Amós era assim, não é um cara que nasceu profeta, mas era um cara simples do interior, boiadeiro, colhedor de tomates, né? Mas que Deus levantou para profetizar, assim como o pastor Ney. Eu estou usando o exemplo da vida dele aqui, né? Ele não era um profeta estudado, né? Não era que nem o Luciano Subirá, teólogo, né? Não era um teólogo estudado. Também não era um doutor, né? Que nem o pastor Jorge Chechovski, né? Que é um doutor, né? Não vou falar de mim, né? Falar dos outros. Melhor falar dos outros. Mas era um cara simples que Deus levantou para profetizar para o povo de Israel, para o povo judeu. Amém? Dentro desse contexto aqui, agora vamos lá para o capítulo 1 do livro de Amós. Eu gostaria que você lesse o livro de Amós inteiro em casa. Depois, ele é um livro pequeno, você lê hoje mesmo, em pouco tempo na tua casa. Nós vamos passar praticamente todo o livro, não vamos ler inteiro aqui, vamos ler alguns versículos só, poucos, eu prometo. Mas nós vamos passar por alguns versículos em todo o livro. Não se assuste. Amós capítulo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então Amós era um profeta, né, pastor de Tecoa. Tecoa era uma cidade próxima a Belém, próxima a Jerusalém. Então pertencia, né, ao reino de Judá, ao reino do sul, né? E aqui ele fala assim, né, que ele profetizou nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, segundo filho de Joás, que era do reino de Israel. Então o reino nessa época, né, ele fala aqui 2 anos antes do terremoto, isso aconteceu no 7º século antes de Cristo. Então, Amós profetizou nessa época em que o reino estava dividido, porque depois de Salomão, né, o reino ficou dividido. Então teve o reino do sul, que era o reino de Judá, que tinha 2 tribos, né, no reino do sul, e o reino do norte, que era o reino de Israel, que tinha 10 tribos neste reino. E Amós vai profetizar nesse livro, para você entender, para os 2 reinos. Amós morava em Tecoa, no sul, no reino do sul. Então ele era do reino de Judá. E vai profetizar sobre Judá e também sobre Israel. Amém? E o versículo, antes do versículo 2, né, com relação a esses 2 reinos. Essa época, né, no contexto histórico, cultural do povo judeu, o povo judeu estava numa época áurea, numa época boa para eles. O povo judeu nessa época estava abastado, estava rico, estava bem. Porque o povo judeu tinha grandes cidades de comércio, estava na rota de comércio, né? O povo que vinha do Oriente, o povo que vinha da Arábia, passava por essa região para ir até o mar Mediterrâneo. Então tinham grandes cidades, e então tinham grandes palácios, povo rico, né? Povo abastado, e politicamente, geograficamente e economicamente os judeus estavam tranquilos, sossegados nessa época que Deus resolveu profetizar, levantar então este homem boiadeiro, colhedor de sicômoros, que é parecido com figo, né, para profetizar. E versículo 2, ele começa a profetizar e diz assim, ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Então ele falou assim que o Senhor rugirá como um leão, né, quem ruge é o leão. Então o Senhor rugirá como um leão. Então o teor da profecia, já no começo da profecia, já nos mostra que a profecia vai ser uma exortação tremenda para o povo, que a profecia vai ser algo tremendo com relação ao pecado do povo, com relação àquilo que está se fazendo de errado. E apesar de, nesse contexto histórico, cultural do povo de Israel estar bem, algo deveria estar errado, porque o Senhor estava rugindo de Sião, o Senhor estava rugindo de Jerusalém agora.
E aqui no versículo 3 em diante, o Senhor começa a profetizar. E a profecia de Amós, ela começa com um juízo. Então Deus começa a profetizar juízos sobre o povo. Ou seja, o juízo, a profecia de juízo, ela é uma profecia exortativa. Quando nós a ouvimos e nós corrigimos aquilo que está errado, então ela se torna uma profecia exortativa. Mas a profecia de juízo, quando ela é feita e nós não a ouvimos, ela se torna uma profecia condenatória. Então ela é uma profecia pesada. Então Deus estava profetizando juízo. Agora, quando começou a profetizar, ele não profetizou só sobre Judá e Israel, os dois reinos, mas ele profetizou contra todas as nações que habitavam ao redor ali do povo de Israel. Para mostrar também que Deus não é um Deus só dos israelitas, mas Deus é um Deus soberano que governa sobre todas as nações. Amém? Então ele começa profetizando aqui no capítulo 3 sobre Damasco. Ele começa a falar para a casa de Azel, Ben-Hadad, Biquiat e Aven, que são cidades da Síria. Então ele começa a profetizar em relação ao povo sírio. No versículo 6 ele profetiza para a cidade de Gaza, onde moravam os filisteus. Profetiza sobre a cidade de Tiro, no versículo 9. No versículo 11, ele profetiza sobre o povo edomita. No versículo 13, ele profetiza sobre o povo amonita. No versículo 1 do capítulo 2, ele profetiza sobre o povo moabita. Então ele começa profetizando, depois você lê esses versículos todos e o contexto de cada uma dessas profecias, o que ele está condenando nesses povos, nessas nações. E ele começa a profetizar para todos ao redor de Judá e de Israel. E por fim, no capítulo 2, versículo 4, ele começa a profetizar sobre Judá. E ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os meus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Olha só o teor da profecia de Deus contra Jerusalém. Nós não fomos ver das outras nações, se lê em casa depois. Mas contra Judá ele profetiza agora, que não obedeceu aos estatutos de Deus, não obedeceu às palavras de Deus, rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os estatutos e preferiram as suas mentiras. E portanto agora Deus iria mandar fogo sobre Judá. Fogo para consumir os castelos de Jerusalém. E aí você lembra do contexto histórico, as riquezas, os grandes castelos que deveria haver, as grandes casas, as grandes mansões que deveria haver em Judá. Amém? Lembrando que o profeta Amós era do reino de Judá. Aí no versículo 6 em diante, ele começa as profecias contra o reino de Israel. E ele fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, não suspenderei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, têm relações com a mesma jovem, assim profanam o meu santo nome. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura é como a dos cedros e que era forte como a dos carvalhos, destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, ao forte, não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes, quer dizer, o valentão dos valentões, fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então Deus estava realmente bravo, realmente estava rugindo como um leão. A situação não era boa para o povo de Israel. Deus estava rugindo, Deus estava esbravejando, e Deus estava ameaçando.
Deus estava, né, como eu falei, a profecia de juízo, ou exortando ou condenando. Dependia de você tomar a posição. Se você aceitasse a exortação, ótimo, exortação. Mas se você não aceitasse as correções, seria uma condenação. E aí Deus executaria todas estas coisas. E você percebe já agora, né, nessa profecia de Amós, quando ele profetizou para o reino de Judá, ao qual ele pertencia, foi poucos versículos. Mas quando ele profetizou sobre Israel, foram muitos versículos. E continua no capítulo 3, né, o castigo contra a maldade de Israel. E vai embora. O resto do livro ele vai falando muito de Israel. Porque é assim mesmo, irmãos, que acontece. Até com o profeta Amós aconteceu. Quando nós olhamos os erros nossos, nós achamos poucos. Mas quando nós olhamos os erros dos outros, são muitos. E o reino de Judá, né, do sul, e o reino de Israel do norte não se adequavam muito bem. Não se davam muito bem. Um povo irmão, mas que não se dava muito bem. Gostavam de criticar uns aos outros. E o próprio profeta Amós, na própria profecia, né, que Deus estava usando ele, agora ele fala um pouquinho só de Judá. Embora os pecados de Judá sejam tão graves quanto os de Israel, e até talvez alguns pecados até maiores. Né? Ali, como ele fala, né, sucintamente naqueles 2 versículos, deixar a lei do Senhor e seguir as suas mentiras já é o suficiente para Deus esbravejar, rugir e condenar. Mas enfim, agora de Israel ele se debalda e se expande em falar do pecado de Israel. Então não vamos olhar nós também, usar isso, né, em nossas vidas e querer falar. É muito mais fácil para nós ver o pecado dos outros. É muito mais fácil ver o pecado na vida do irmão, na vida de outro pastor, do que ver na minha. Ver as coisas que Deus está falando comigo. Então tome essa palavra de hoje, né, porque quando Deus falou, e quando nós lemos a palavra aqui na Bíblia, Deus está falando para nós, essa palavra é para nós. E essa profecia de juízo vem para nós. Tome como uma exortação na tua vida, olhe os teus pecados. Não condene ninguém, não julgue ninguém, mas olhe na tua vida e tome como uma exortação para que você possa se corrigir. Porque lá no final do livro ainda vem a correção. Amém? Então ele fala no capítulo 3 aqui mais coisas a respeito de Israel. Você vai ler em casa, nós não vamos nos ater a tanto. E Amós, né, falou tanto do pecado de Israel que usou até termos pejorativos para falar, né, a respeito das prostitutas religiosas, né, que existiam naquela época em cultos, né, a deuses do mundo. Tinham prostitutas que faziam parte desses cultos. E no capítulo 4, versículo 1, ele fala: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, né, chamando essas mulheres de vaca, né, de Bazã, que estáis no monte da Samaria, oprimidos os pobres, magais necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Então ele usou até termos pesados para falar do povo de Israel. E foi falando a respeito para o povo de Israel de muitas coisas, de muitos pecados. Mas ao mesmo tempo que ele falava disso, ele falava, esses pecados cabiam tanto quanto ao povo de Judá. Se você for ler todo o contexto histórico, né, dessa época, né, e houve profetas que também profetizaram contra isso, né, profetas mais ou menos contemporâneos de Amós, como o próprio Isaías, que profetizaram contra esses pecados no povo de Deus. Então, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá cometeram todos esses pecados. Aí no capítulo 4, versículo 4 em diante, ele fala contra a cegueira espiritual de Israel, que cabe a Judá também. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Então ele está falando do povo, o povo vai na igreja, o povo está participando, o povo está indo no culto, o povo está dizimando. Mas e o pecado? Versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui ele começa a falar de falta de pão. Nós estamos ministrando hoje, quero lembrar, a respeito de pão, a respeito de fome, a respeito de falta de pão. Né? Então, por causa do pecado, né, Deus começa a tomar atitudes com relação ao seu povo, para que o seu povo se toque. Muitas vezes a fome que nós temos e que nós sentimos, é o próprio Deus que permite, ou que deixa que aconteça, para que nós possamos nos despertar. Veja o que ele fala aqui: eu vos deixei de dentes limpos, quer dizer, eu deixei você de boca vazia, deixei você com fome.
em todas as cidades e com falta de pão em todos os lugares. Contudo, você não se converteu para mim. O versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra. Não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Eu feri vocês com crestamento, ferrugem, a plantação de vocês, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não se converteram. Versículo 10. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens, matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os de levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não se converteram a mim. Então Deus está reclamando, rugindo como leão e falando. E justificando as coisas que aconteceram. Até com uma medida de despertar o povo de Israel, o povo de Judá, para aquilo que Deus queria. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertedes a mim. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Então Deus mandou um aviso. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Ele vai falar, e não vamos citar, né, que muitas vezes o povo, né, pedia o dia do juízo, né? Mas muitas vezes ele até faz a pergunta, você pede o dia do juízo? Será que o dia do juízo vai ser bom? Será que o dia de juízo para você vai ser presente, vai ser glória ou vai ser condenação? Dia do juízo, né, em Apocalipse fala, né, que vai ser um grande e terrível dia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então ele diz assim, prepara-te, Israel. Prepara-te, povo de Deus, para te encontrar com teu Deus. Se prepara, busca Ele da maneira correta. Então, o capítulo 5 em diante fala em buscar a Deus e viver. Capítulo 5, versículo 4, diz assim, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amém? Então, ao mesmo tempo que Deus faz uma profecia, né, de juízo, de exortação ou condenação, agora Ele fala, né, que há uma saída. Agora Ele fala, buscai-me e vivei. Se você não tomar a exortação, não me buscar, não se consertar e não viver, né, vem a condenação e você vai morrer. Lá no capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz lá. Antes de ler o 5, 21, vamos ler o 6, 1. Diz assim, ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte da Samaria. Sabe o que ele está falando aqui, né? Sião é lá o reino do sul, Samaria é o reino do norte. Fala, ai dos que vivem ai dos que andam à vontade em Sião, quer dizer, estão em Sião, estão no monte de Deus, estão na igreja, estão à vontade, estão tranquilos na igreja. Vocês estão abastados, estão tranquilos, estão sossegados economicamente, têm o que comer. Estão tranquilos na igreja. Ai dos que vivem sem receio no monte da Samaria, os do norte, né, que ele teoricamente está falando que estavam mais no pecado, estão lá no pecado, mas também estão tranquilos no pecado. Então Deus está falando, poxa, vocês estão tranquilos na igreja, estão tranquilos no pecado, estão tranquilos na igreja, estão tranquilos no mundo, estão sossegados. Está tudo jóia na vida de vocês, mas Deus está rugindo como o leão. Capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então o culto que vocês fazem, as festas que vocês fazem, os cultos, não está me agradando. Versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. O culto, eu não estou me agradando do teu culto, não estou me agradando da tua oferta, e nem do teu canto. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Aí Deus fala assim no versículo 24. Antes,
Corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Amém? Silêncio, né? Dura palavra de Deus. Então antes, corra o juízo de Deus, se faça o juízo de Deus. Mas olha o que Deus fala no versículo 25. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então Deus está fazendo um questionamento para o seu povo. Então lá no deserto, quando vocês estavam numa situação difícil, vocês me fizeram sacrifícios como esse, ofertas de manjar, e cantaram alegremente como estão fazendo aqui? Não. Lá no deserto vocês murmuraram. Lá no deserto vocês contenderam. Mas agora que está tudo bem, que está tranquilo, vocês vêm tranquilamente e querem oferecer as coisas com maior tranquilidade. Por isso que ele fala no versículo 1 do capítulo 6, ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio nos montes da Samaria. Sabe, irmãos, nós precisamos matar a nossa fome de pão. Tem tantas coisas que não matam nossa fome. A gente está muitas vezes muito à vontade dentro da igreja, muito à vontade nas coisas de Deus, né? Mas vir à igreja, irmão, não mata a fome de ninguém. Pertencer a uma denominação evangélica não mata a fome de ninguém. Ser crente não mata a fome de ninguém. Cantar louvores no culto não mata a fome de ninguém. Muitas vezes, talvez eu possa falar, mas eu sou preletor na igreja, eu sou pastor na igreja, eu sou pregador da palavra. Não mata a fome, irmão. Eu canto no grupo de louvores da igreja. Não mata a fome. Eu vou à igreja, evangelizo, tenho célula. Não mata a fome. Pertencer à igreja não mata a fome. Simplesmente ir à igreja não mata a fome. Esse povo ia à igreja, esse povo adorava, esse povo estava bem. Mas não mata a fome. Tinha fome espiritual. Lembra o livro de Isaías que nós começamos a ministração? Por que gastais o vosso dinheiro em coisas que não são pão? Por que gastais o vosso dinheiro em coisas que não matam a fome, em coisas que não satisfaz? Gasta o vosso tempo, gasta o vosso dinheiro. Irmãos, eu estou falando para todos nós, para mim inclusive. Sabe quando você chega em casa à noite? E você chega em casa à noite e vai fazer a tua oração, ajoelhado do lado da cama, ou às vezes nem ajoelhado, deitado mesmo é melhor, mais tranquilo deitado. Aí você vai fazer a tua oração ali, você... Pai, estou tão cansado hoje. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha vida, abençoa, Senhor. Abençoa minha esposa, meu filho. Abençoa meu pai, minha mãe, meu trabalho. O Senhor sabe tudo que eu preciso, né? O Senhor abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mata a fome. Isso não mata a fome. Sabe? Quando nós continuamos fazendo esse tipo de coisa, vindo na igreja e aqui, adora, chora, canta. Aqui você se debruça na presença do Senhor, mas em casa se faz esse tipo de oração? Que espécie de mentira nós estamos vivendo? Que espécie de mentira nós estamos... que nem ele falou para o povo de Judá lá no começo. Vocês não obedecem meus mandamentos, preferem andar nas suas mentiras. A quem nós estamos enganando? Eu vi esses tempos atrás, né, no Facebook lá, né, assim, a respeito de pão e de bolo. Bolo é para você comer de vez em quando, numa festa. E o pão não, o pão se come todos os dias. É para ter o sustento diário. Então o pão que nós precisamos é para todo dia. O pão que nós precisamos é para toda hora. Ninguém pode ser crente na igreja. A gente tem que ser crente todo momento. Sabe onde é que você se alimenta do pão? É em casa, nas quatro paredes, com o Senhor. Quando você se derrama na presença do Senhor. Quando nós somos contrários àquilo de dizer assim, eu não tenho tempo de orar. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas tempo para ficar no Facebook tem. Tempo para estar no Twitter tem. Tempo para estar falando mal da vida de alguém no celular tem. Mas tempo para orar não tem. Tempo para ler qualquer revista, para ver qualquer jornal tem. Mas para ler a Bíblia não tem. Será que é por isso que Deus está rugindo? Claro que é. Por isso que Deus está rugindo. Como leão.
também para nós. Não é só para ajudar Israel, e nós somos Judá e Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. E Deus ruge hoje também para nós nessa igreja, irmãos. Deus ruge para mim. Não estou apontando ninguém, Deus ruge para cada um de nós. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receios no monte das Samarias. Aí Deus pega, depois de dar essa palavra de juízo para o profeta Amós, ele dá 4 visões para o profeta Amós. A primeira visão que ele dá para o profeta Amós é a visão do gafanhoto. Capítulo 7 do livro de Amós. Versículo 1. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor, Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então, na visão que Deus deu a Amós, ele viu um bando de gafanhotos, a erva serôdia, a erva brotando, a erva no tempo certo, produzindo. O povo estava abençoado, o povo de Israel, conforme nós falamos, no contexto histórico e cultural, estava tranquilo. Aí Deus manda gafanhoto e começa a comer toda a erva. E aí o profeta fala: Deus, mas como Jacó vai subsistir dessa maneira? Ele é tão pequeno. Versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 4. Começa a profecia do fogo. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devora a herança do Senhor. Então, aquilo que Deus tinha dado, a herança do Senhor, o fogo começaria a devorar isso. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Aí no versículo 7 vem a visão do prumo. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei dele. O que Deus quis dizer com essa visão do prumo? O prumo é para colocar a parede certinha, não torta. Deus falou, para Amós: é tempo de eu colocar o prumo no meu povo. É tempo do meu povo começar a edificar retinho. Vou pôr o prumo no meu povo e não vou passar. Vou pôr e não vai ter chance. Amém? Aí Deus vai dar a 4ª visão para Amós, que é a visão do cesto de frutos. Mas antes disso, aqui no capítulo 7, versículo 10 em diante, Amós é acusado como um conspirador. Por isso foi importante que eu falei para vocês a respeito que Amós não era profeta, Veja aqui, versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, os homens religiosos, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: olha, então o religioso falando com o rei, com a autoridade: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Ou seja, o religioso e o rei disseram para Amós: você não vem profetizar aqui. Não é de Deus o que você está falando. Sabe, irmãos, quando Deus fala uma palavra dura no nosso coração, a gente tem a tendência a falar: hoje a pregação não foi de Deus. Ou o irmão fala uma profecia, um profeta fala uma profecia e fala: acho que isso aí não é de Deus. Será que não é de Deus, irmãos? Por isso que o profeta respondeu no versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Não sou profeta profissional, não sou teólogo, não sou formado, sou um boiadeiro, nem discípulo de profeta sou, mas sou boiadeiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que ele quis dizer?
né? Que Deus, né, mandou tantos profetas, mandou profetas e profetas, e o povo não obedeceu. Agora Deus estava pegando um camarada lá do interior que cuidava de gado e colhia figos e falou, vai lá e profetiza para o meu povo. Ele falou, e eu estava lá sossegado no meu canto, nas minhas atividades, mas Deus me mandou. E eu agora deixei aquela vida e vim aqui profetizar. Porque Deus está profetizando. Então essa palavra é de Deus. Né? Então, irmãos, quando nós ouvimos alguma palavra, às vezes dura, né? É igual aquele irmão que pega a Bíblia, abre assim, né? Abre num versículo bem pesado, fecha. Vou abrir no outro. Né? Esse não valeu. Vou abrir no outro. Aquela caixinha de promessa, tira lá, né? E a caixinha de promessa, arrepende-te. Cara, guarda de volta, vou tirar outro. Essa não. Arrepende-te dos teus pecados. Mas aí Deus dá a quarta visão ao profeta Amós, no capítulo 8, versículo 1. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Houve silêncio. Então Deus mostrou a quarta visão para Amós, né? Um cesto de figos, né? Um cesto de frutos, né? Dizendo o quê? Que é tempo, né? É colheita. Chegou o tempo, está maduro, vão colher um cesto de frutos maduros. Chegou o tempo. E Deus falou para o profeta, chegou o tempo do meu povo. A ruína de Israel está perto. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que tendes ganas contra o necessitado, destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova? Quando venderemos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e revendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Aí que Deus fala, no versículo 11 desse mesmo capítulo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Então, quando isso tudo acontece, quando o povo está nessa situação, vem dias de fome. E hoje, irmãos, nós vemos dias de fome, porque nós vemos esta situação espiritual. Nós vemos, muitas vezes, as igrejas desta forma. Muitas vezes, nós vemos essas coisas acontecendo perto de nós. Né? Nós vemos pessoas buscando pão no lugar errado. Quero citar uma ministração, alguns versículos aqui no livro de Ruth. Eu escutei essa semana uma ministração da pastora Helena Tanuri, lá em Belo Horizonte, no Diante do Trono, lá no Mulheres 100%. Mulheres, não sei qual é o título. É das mulheres lá, Congresso de Mulheres no Diante do Trono, em Belo Horizonte. Amém? Aí gostei muito da ministração dela. E daí tirei esse contexto que ela falou, vou usar alguma coisa que ela falou aqui a respeito da história de Noemi e Ruth. Né? Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, você pode abrir. Muito se prega a respeito de Ruth, né? Se conta essa história aqui, daí entra se pregando a respeito de Ruth. Mas ela fez o contrário, ela leu esses versículos e falou de Noemi, não de Ruth. E nós vamos falar isso. Versículo, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então presta bem atenção no contexto desse versículo 1. Eles moravam em Belém de Judá, moravam no Reino do Sul, e houve fome naquele reino, houve fome naquele lugar, né? E esse homem resolveu sair de Belém, porque a situação não estava boa. Estava com fome, resolveu ir para onde? Para o reino de Moabe, para a terra dos Moabitas. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, bem pertinho de onde morava o profeta Amós. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, lá na terra de Moabe, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos.
Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, os seus 2 filhos de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Bem, então essa mulher chamada Noemi, ela foi para a terra de Moabe porque havia necessidade, foi com seu marido, o marido morreu, ficou lá morando com os filhos se casaram, os filhos morreram, ficou sozinha com as noras naquela terra. E continuava na pendura. Aí ela ouviu falar que lá, na sua terra, Deus havia dado pão. Deus estava dando pão. Né? Terra de pão, né? Betel é terra de pão, né? E havia pão em abundância lá. O que ela fez? Voltou com suas noras para a sua cidade. Voltou para ajudar com as suas noras. O que aconteceu quando ela voltou? A gente conhece a história de Ruth, daí agora entra a história de Ruth, né? Nós não vamos citar aqui, mas vamos só passar por cima. E daí ela volta para lá, Ruth, né, vai para o campo coletivo, conhece Boaz, né, Boaz se apaixona por ela e abençoa elas com bastante provisões e tudo, e agora elas têm pão em abastança. Então, na verdade, meus irmãos, a colocação desse texto aqui de Noemi é pelo seguinte, né? Muitas vezes, na hora que a situação está difícil, é mais fácil fugir. Na hora que a exortação é pesada, é mais fácil dizer que não é a palavra de Deus. Na hora que a coisa aperta, é mais fácil correr. E Elimeleque fugiu, foi para Moabe, para a terra de Moabe, para os moabitas, e não ficou lá. Talvez se ele tivesse ficado lá, né, estivesse comendo pão em abastança. Mas quando ela se tocou disso, lá em Moabe mesmo, né, quando ela se tocou disso, lá na terra dos moabitas, ela se tocou disso e ela voltou, aí Deus abençoou. Tem outra passagem também que a gente pode citar, que é a passagem do filho pródigo. Né? O filho pródigo estava na abastança, que nem os judeus estavam nesse contexto histórico do livro de Amós, estavam tranquilos, estavam jóia, estava tudo jóia, estava na casa do pai, estava com o pai, estava na igreja, vamos dizer assim, na presença do pai, estava adorando com o pai, estava vivendo com o pai, mas não se satisfez, queria comer outras coisas, estava com fome de outras coisas e foi para o mundo. E quando ele foi no mundo, o que aconteceu? O mundo não o satisfez. E lá onde ele estava, né, ele teve fome. Mas o pai foi atrás dele quando ele estava se satisfazendo das coisas do mundo? Não. Aí ele teve fome que desejou as alfarrobas dos porcos, comida de porco. E quando desejou comida de porco lá no mundo, o pai foi atrás? Não. Mas em compensação, quando ele, no coração, sentiu que lá na casa do pai havia pão. Oh, glória! Que os empregados do pai dele comiam pão em abastança na casa do pai, e ele se arrependeu e voltou. O pai não foi atrás dele quando ele estava comendo as coisas boas, o pai não foi atrás dele quando estava comendo comida de porco, mas quando o pai viu ele no caminho, vindo com uma intenção no coração de um arrependimento e voltar para o pai saiu correndo para o abraçar. Amém? Botou roupa nova, anel novo, sandália nova e não deu só pão para ele. Mandou matar boi cevado e fez uma festança de arrebentar. Porque aquele filho estava voltando. Mesma coisa aconteceu com Noemi. Quando ela se tocou lá na terra dos moabitas. E voltou para o presente de Deus. Voltou para o pão verdadeiro. Sabe, nada vai matar nossa fome. Nada vai matar nossa fome. A não ser uma coisa. Somente uma coisa vai matar nossa fome. João capítulo 7. Versículo 37. Nada mata a nossa fome e nada mata a nossa sede. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Amém? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus falou o que mais? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Aleluia. João capítulo 6. Versículo 41.
Murmuravam, pois, dele os judeus. Deus tem que rugir como um leão muitas vezes, porque nós estamos murmurando. Sabe quando você entra numa sala assim, tem criançada brincando? Aquela algazarra. Você tem que falar mais alto. Todo mundo quietinho aí. Aí as crianças param. Assim que Deus está fazendo. Amém? Está rugindo porque já está vendo muita murmuração. Nós estamos reclamando muito, falando muito, reclamando muito. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora esse cara chega e diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Aí ele fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Comida do mundo a gente come, mas morre. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém? Qual é o pão que nós temos fome? Isaías 55, 1 em diante que nós lemos. Por que gastais o vosso tempo e o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Tudo o resto não é pão. Pão só tem um. E pão não é bolo. Bolo é só de vez em quando. Pão é para todos os dias. Pão é para todas as horas. Pão é para a hora de desespero. Pão é para a hora no nosso quarto, fechado, quietinho. Pão é para um momento de devocional. Pão é para um momento de oração todos os dias. Pão é para um momento de leitura bíblica. Pão é para todo dia, para toda hora, de noite, quando você acorda e não consegue dormir. Pão é para alegria, pão é para tudo. Não, tá, que pão está em tudo. Pão está em festa. Pão está em tudo que é lugar. Né? Você vai numa churrascaria com aqueles buffets, mas tem pão. Aonde você vai tem pão. Você pode estar no jantar, né? Bem chique, mas tem pão. Mas em compensação, quando você está lá, desesperado, faminto, miserável, mendigando, o que você vai pedir? Bolo? Já pensou o mendigo chegar na tua casa e bater? Bom dia, dona, tem aí uma nega maluca coberta, recheada para mim? Não, o mendigo bate lá e pede o que para você? Tem um pãozinho. Pão é necessidade básica. Amém? Pão é o que nós precisamos. E pão do céu. Aleluia! Glória a Deus! Se coloca em pé. Amém? Vamos matar a fome de Deus. Coloca diante dele agora. Diante da presença de Deus, a tua fome. Jesus falou assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque é deles o reino dos céus. Então ter fome e ter sede é uma bem-aventurança. Passar necessidade desse pão, dessa água, é maravilhoso. Outras comidas nós temos até que fazer um regimezinho para emagrecer, né? De vez em quando não comer, porque é demais, porque engorda, né? E traz doença. Mas o pão de Deus, a água de Deus, é para toda hora. Amém? E vai chegar um dia, irmão, que você não vai ser mais alimentado só com este pão. O dia que você vai para o céu, e lá você vai ter o maná celestial. Amém? Lá você vai ter uma comida especial que Deus vai te dar.
E lá essa comida vai te fazer com que você não tenha mais dor, mais sofrimento, mais enfermidade. Não há escuridão, não há trevas, não há doença, só há saúde, só há coisas boas. Amém? Se coloque na presença de Deus agora. Comece a orar, comece a clamar o nome do Senhor. Comece a pedir pão. Comece a pedir para o Senhor para te alimentar. Comece a pedir a Deus para saciar a tudo aquilo que você tem buscado em coisas que não é de Deus. Nenhuma coisa que não é dele vai nos saciar. Nada vai nos satisfazer. Nada vai substituir o teu momento com Deus. Nada vai substituir a tua hora com o Senhor, a tua entrega com Ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, Senhor, através da tua palavra, Senhor, o quantas vezes, Pai, nós buscamos, gastamos nosso tempo e nosso dinheiro naquilo que não satisfaz, Senhor, naquilo que não é para nós, Pai, naquilo que o Senhor não se agrada, Pai. Por isso, Pai, nós nos colocamos nesta manhã, Senhor, para te pedir o teu pão, Senhor, o pão do céu, Pai. Ó Deus poderoso, dá-nos, Senhor, daquela água que o Senhor deu, o Senhor falou para aquela mulher no poço da Samaria, Senhor, para aquela mulher no capítulo 4 do Evangelho de João, Senhor, que o Senhor daria água, Senhor, para ela, que ela jamais teria sede, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, com este pão. Alimenta-nos, Senhor, com esta água, Senhor. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, rendidos a Ti, Pai. Eu me rendo a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Eu me rendo a Ti, Senhor, reconheço, Pai, ó Deus poderoso, o Teu juízo, Senhor. Reconheço, Senhor, ó Deus poderoso, ó Deus, o Teu ensinamento na minha vida, Senhor. Reconheço a Tua exortação através das profecias, Senhor, através dessa palavra sobre a minha vida, Senhor. Me coloco diante de Ti, Senhor. Ó Deus, para receber de Ti este pão, Senhor. E não sofrer condenação, Senhor, mas ter a Tua bênção, Pai, ser abençoado por Ti, Pai. Olha, Senhor, para cada uma destas vidas aqui, Senhor, olha para cada coração aqui, Senhor, e abençoa poderosamente, Senhor. Manifesta o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Enche-nos, Senhor. Sacia-nos, Senhor. Sacia nossa sede, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser como a costa, Pai, que anseia pelas Tuas águas, que suspira pelas Tuas águas, Senhor. Que possamos ter fome, Senhor, não só de estar na igreja, Pai, porque também a igreja não sacia como denominação ou instituição. Ela só sacia como igreja noiva do Cordeiro, Senhor. Como a Tua noiva imaculada e santa. Aí sim, Pai. Oh Deus, mas queremos ser saciados na Tua palavra, Senhor. Queremos ser saciados no dia a dia, Senhor, na convivência contigo, Senhor. Queremos nos alimentar, Senhor, todos os dias, Senhor, de Ti, Pai, do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa cada coração nessa manhã, Pai. Abençoa cada vida, cada família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos.